Olá, meus queridos alunos de luthieria, tudo bom com vocês? Hoje eu trago a segunda ferramenta que todo luthier deve possuir. E aí, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcos Lima, sou luthier. Nesse vídeo eu vou apresentar a segunda ferramenta que todo luthier deve possuir no seu arsenal de ferramentas. No vídeo anterior eu trouxe a primeira ferramenta que todo luthier deve possuir. Se você ainda não assistiu esse vídeo, acesse o link que está aqui na descrição ou vai aqui no card. Eu não tinha pretensão de fazer uma sequência, desses vídeos, mas acabou que é meio que uma necessidade apresentar porque eu fiquei muito tempo sem essa ferramenta. Esse é um serrote estilo inglês, francês, sei lá, enfim, é um serrote de costa, encostado. Ele possui um reforço aqui na sua costa, por isso que ele é chamado de serrote de costa ou costado, para que ele fique mais rígido. Por quê? Porque o serrote ele tem a lâmina flexível e isso se deve à espessura da lâmina, Ainda mais serrotes como esse que tem algo em torno de um 0,4 milímetros de espessura na lâmina. Bom, mas Marcos, um serrote? Você está falando sério? Todo luthier tinha que ter um serrote. Sim, é verdade. Eu tinha esse aqui, tenho um outro mais fino que esse aqui ainda, tenho um grande, já tive vários serrotes, Eu tive serrotes de todos os modelos, enfim. O único serrote que eu ainda não tive foi um japonês, mas assim que possível eu vou adquirir um, não vai demorar muito não. Mas por que eu trouxe essa como a segunda ferramenta de um luthier? Lembrando que eu estou falando de luthiers de instrumentos de corda, tá? Hoje o termo luthier ele foi aberto para todos os fabricantes de instrumentos musicais, incluindo instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e etc. Não é ruim, é até muito bom, porque não limita como a construção de instrumentos de corda, de violão, abrange como todo mundo que trabalha com construção de instrumentos. Mas eu estou falando de instrumentos de corda, que necessitam de trastes. E esse camarada aqui, eu comprei ele com esse intuito, de cortar os slots para traste. Mas quando ele chegou, eu percebi que o seu corte era mais grosso do que o apropriado para se encaixar o traste. E o que acontece? Quando você corta muito grosso, você não consegue fixar o traste. Então há uma espessura específica para que o traste se acomode na escala sem a necessidade de cola ou qualquer outro adesivo para que ele se fixe. Mas é muito comum alguns luthiers utilizarem cola, tanto instantânea como cola de madeira, para poder melhorar a fixação, ou caso apareça algum problema, utiliza-se a cola para que aquele traste se fixe, ele fique no local sem que haja necessidade de você ou tapar o slot do traste e ter que reabri-lo ou fazer outra intervenção, Isso também acontece muito quando você faz a troca de trastes. A troca de trastes é basicamente remover os trastes antigos e colocar os novos. Mas como o traste entra com pressão, na parte que é inserida na escala do traste, possui alguns dentes, E esses dentes servem para fixar. Ele sai aqui meio que rasgando a madeira e se encaixando no momento em que você fixa os trastes. E quando você remove os trastes, as pequenas ranhuras já estão feitas, já estão produzidas, e na hora que você coloca um traste novo que precisa de uma pressão, ele pode não fixar muito bem e acabar soltando ou fazendo ali um joguinho, que não é uma coisa muito legal, Então você deve sempre cortar o slot do traste o mais próximo da espessura de encaixe do traste. E qual que é essa espessura, Marco? É algo em torno de 0,5 a 0,6 milímetros de corte, O que foi que aconteceu aqui com esse serrote? Porque ele tem uma lâmina de 0,4, mas o seu corte final é de 7 milímetros. Então na hora que eu tentava encaixar um traste, não ficava legal, ficava algo muito estranho e ele não encaixava direito e enfim, eu não usava ele para esse fim. E fiquei todo esse tempo sem ele, acredite se quiser. Mas é porque
O Antônio, ele me emprestava o dele, né? Na verdade não me emprestava, eu ia lá cortar os trastes quando eu precisava. Não é algo muito frequente, assim, se você não tem uma rotina de construção de instrumentos muito intensiva, né? Você constrói 1, 2 instrumentos por mês. No meu caso, eu costumo construir algo em torno de 5 a 6 instrumentos por ano. Então, né, são 5 cortes no ano. Então, acabei negligenciando a compra dessa ferramenta porque o Antônio me emprestava, né? Mas todo luthier tem que possuir essa ferramenta, principalmente se você não tem alguém para emprestar para você. Então eu decidi, principalmente porque eu estou produzindo o curso, né, de luthieria. Se você não sabe, já fica esperto, se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro sobre o lançamento do curso de luthieria. Essa ferramenta aqui não tem como você ficar sem. Não tem como, você necessita dela. Então, para você cortar os slots para colocar o traste, não tem como você fazer sem essa ferramenta. Consigo adaptar uma nova ferramenta para que ela sirva como esse serrote? Sim, consegue. É possível, tá? Mas a chance de dar errado é muito grande. E se você não sabe também, mas quem já está acostumado aí com o mundo da luthieria sabe que os preços de madeira para luthieria não são nada baratos. Então você pagar R$100 numa escala de ébano e estragar ela não é algo muito interessante, né? É um investimento que vale a pena, tá? Um serrote desse aqui, específico para slot, gira algo em torno aí de uns R$90 a R$150 o serrote, tá? Você pode achar muito, né? Eu também acho que é um pouco exagerado esse valor. Poderia ser algo muito mais acessível que isso, mas se você for olhar aí nos preços medianos de ferramentas, tá dentro do preço indo um pouquinho para cima, né? Não é nada demais, é um investimento que você deve conseguir, né? Que seja em 12 vezes sem juros, mas você consegue comprar um serrotinho desse de traste. Então, ao invés de você ficar aí querendo comprar serra, querendo comprar tico-tico de bancada, furadeira de bancada, cara, você precisa disso aqui. E precisa também da primeira ferramenta que eu já mencionei no início do vídeo. Então vai no card aqui, ou vai na descrição e acessa lá e vai ver qual que é a primeira ferramenta que todo luthier deve possuir. Existe uma alternativa para esse serrote? Eu não quero comprar o serrote, Marcos. Eu quero algo mais profissional e tal. Eu quero uma outra ferramenta que me possibilite fazer também cortes precisos e tal, mas que eu não sofra tanto, né? Cortar muitos trastes ali e tal, com serrotinho, até que é um pouquinho chato mesmo. Existe uma lâmina para serras circulares, que é uma lâmina que tem o mesmo corte que um serrote para slot, né? Vai cortar ali com 0,6 milímetros de espessura. E o preço é basicamente o mesmo, só que o investimento vai ser um pouquinho maior porque você precisa ter uma serra circular de bancada e se você não tem, você terá que comprar. Até porque você também precisa desenvolver alguns mecanismos para que você consiga cortar a escala na serra circular de bancada. Não é só colocar lá e sair, né? Tentar pegar o goniômetro da serra circular de bancada e tentar passar. Não vai dar certo não, não vai ficar muito legal não. E a outra alternativa que é a que eu estou apresentando aqui para vocês. Embora esse serrote pareça assim com um serrote de slot, e pensei comigo, será que eu consigo adaptar esse serrote para poder cortar slots? Peguei um alicate comum, tá? Um alicate padrão, e fui apertando para que a trava dos dentes, né, fizesse um leve recuo. Essa foi a melhor forma que eu achei para fazer isso e deu certo, tá? Ele chegou na espessura de corte que eu queria que ele tivesse, né? Você pode fazer isso caso você tenha um serrote desse, né? Aproveitar um serrote parecido com esse aqui, caso você tenha. Se você não tiver, aconselho que você compre mesmo um serrote próprio para slots que, assim, vai fazer um estrago na sua conta bancária, né? No seu orçamento. E até porque é um investimento baixo, se você for olhar em quesitos de empresa, é um investimento muito baixo. Mas, continuando, eu consegui reduzir a espessura de corte dessa lâmina aqui e chegou aonde eu quero. Se você deve estar se perguntando, eu preciso só do serrotinho? Dá.
mas você vai acabar necessitando de uma esquadrejadeira para o seu serrote. O que seria isso? Seria uma guia para que seu serrote corte em 90 graus. Essa é a imagem do que normalmente é vendido aí nas lojas de luthieria pelo mundo, porque são pouquíssimas as lojas, que é chamado de Mittersal, enfim, é uma esquadrejadeira para serrote. As mais sofisticadas têm aí uns rolamentos para que a lâmina deslize melhor, mas o padrão é mesmo uma guia sólida para que a lâmina corra de forma uniforme, retinha e em 90 graus. Assim você consegue ter um corte mais preciso e sem que a lâmina comece a ter jogo e faça com que o seu corte acabe tendo mais espessura do que você necessitaria. E essa ferramenta ajuda bastante na hora de você fazer esse corte. Se você for tentar fazer esse corte na unha, né, como foi a primeira vez que foi feito o meu violão, quem cortou para mim foi outro luthier. Ele cortou no esquadro mesmo, ele colocou o esquadro aqui na escala e passou o serrote. E foi. Mas ter essa ferramenta junto com a esquadrejadeira, a guia, sei lá como é que você chama, vai ajudar você a ter cortes mais precisos. O problema é que essa guia ela é absurdamente cara e eu, no meu ponto de vista, tá, não consigo enxergar um valor tão caro numa ferramenta dessa aí. Tá? Por mais que ela tenha um monte de bugiganga, não há necessidade de custar o preço que ela custa. Em outro vídeo eu falo sobre os cortes dos slots, né? Como é que é calculado esse posicionamento, por que é feito dessa forma. Mas essa aqui é a ferramenta que não pode faltar no seu arsenal, cara. Não pode mesmo. Tá? O Antônio tem uma que é um serrote inglês, que nem esse aqui. E também tem um que é no modelo japonês. Então o modelo japonês que ele tem lá também tem um corte e espessura de 0,6, 0,7. Né? Bom, algo mais que eu necessito para poder utilizar esse serrotinho, Marcos? Sim e não. Ou você marca aonde você vai cortar na escala, ou você pode utilizar um gabarito. Esse gabarito, que é o gabarito de slots, são vendidos em vários tamanhos de escala. Desde escala para cavaquinho até escala para contrabaixo, né? Escalas grandes. Mas o que acontece? Para cada tamanho de escala, você vai acabar comprando um gabarito, né? O que costuma vir aí é um gabarito com duas escalas, uma em cada lado. Se você comprar, por exemplo, uma escala de 650, que geralmente é utilizado em violão clássico, você vai utilizar do outro lado uma escala 640. Geralmente é esse padrão assim, né? Tem algumas outras medidas, né, de escala, algumas escalas em polegadas, outras em milímetros, escala para viola, escala para cavaquinho, cada uma tem as suas diferenças. Você também pode fabricar a sua escala, tá? Não é uma regra você usar essas medidas, mas essas medidas já são meio que estipuladas porque elas têm uma concepção geral assim do instrumento, né? Tanto de comprimento do braço, comprimento da escala, comprimento da corda, quanto, né, um aspecto geral sonoro, tá? Até porque a corda mais longa ela tem uma energia de vibração, uma onda de vibração maior, né? A onda que eu estou falando mesmo é a onda que é exercida na corda, tá? Isso acontece muito, por exemplo, no violão clássico. No violão clássico você deve utilizar a ação das cordas até um pouco maior do que no violão de aço, porque a onda que a corda faz para poder vibrar é bem maior do que no violão de aço, né? E isso se deve tanto pelo comprimento da corda quanto no material da corda. Enfim, né? Existem vários aspectos que você deve olhar antes de poder alterar a escala do seu instrumento, certo? E juntando um serrote para traste, um gabarito para slot e a caixinha Mittersal, a esquadrejadeira, sei lá como você chama,
vai sair quase o preço de uma serra circular de bancada de entrada com uma lâmina. Aí você deve pesar no seu orçamento. Bem que uma serra circular de entrada até dá para fazer assim um jig para você utilizar para poder cortar em 90 graus, mas né, é sempre complicado. E mais uma coisa que pode ir de gosto de cada um. Existem esses serrotes tanto de corte para frente quanto corte para trás. Tá? Esse serrote aqui é corte para trás. Você pode usar ele para frente? Pode, não tem problema nenhum, mas você deve se ligar em alguns aspectos, principalmente aonde você vai apoiar, aonde você vai utilizar o gabarito de slot, certo? Até como você vai prender o gabarito de slots. Isso é muito importante na hora de usar, porque pode sim fazer diferença na hora de você cortar e talvez ser mais confortável para você, ou cortar com o corte para trás ou corte para frente. E Marcos, como que eu vou saber se isso é mais confortável de um lado ou confortável do outro? Bom, como eu falei, vai de gosto de cada um. Mas se você já tem uma certa experiência com um serrote encostado ou com um serrote japonês, você já vai ter ali uma noção melhor. Porque o corte japonês, o serrote japonês geralmente tem o corte para trás, tá? E os serrotes, né, modelo inglês, ocidentais, eles têm um corte geralmente para frente, geralmente, tá? Isso não é regra. E isso implica em como você usa o serrote, tá? Então, na hora de usar ali o mitersal, né, o gabarito, seja lá como é que você chama, você deve prender ele de acordo com a lâmina que você vai utilizar. Então, às vezes, por exemplo, o Antônio tem dois serrotes, né? Tem um corta para frente e outro corta para trás. Então, na hora de usar, ele tem que tomar cuidado em como ele vai prender a peça, para que a peça não escape, para que numa falta de atenção, na hora que ele vai serrar, aconteça um acidente e a escala saia do lugar e ele acabe perdendo o corte ou perdendo até o material, que é pior ainda. Então, assim, a minha preferência, corte para trás. É mais tranquilo de você fazer esse corte, até porque puxar é mais natural do que você empurrar. E também adiciona um pouquinho mais de precisão na hora de você fazer o corte, que foi uma coisa que eu percebi muito utilizando esse serrote no meu dia a dia. Eu já fiz vários vídeos aqui, se você me acompanha no outro canal, você já deve ter visto usar esse serrote aqui, e eu uso ele direto mesmo. Um serrote muito bonzinho, né? Eu paguei algo em torno de uns R$80 nele, 70, R$80, e com essa adaptação, amassando seus dentes com o alicate, ele conseguiu se tornar um serrote para slots. Há outro jeito de fazer essa compressão ou diminuir, né, a espessura? Sim, existe. Eu até pensei na possibilidade de passar algum abrasivo aqui para, né, diminuir a espessura, só que o que ia acontecer? Se eu passasse uma esmerilhadeira, uma lima ou qualquer outra coisa aqui, eu ia perder a espessura do dente, tá? Não é a espessura de corte, mas a espessura do dente. O dente ia ficar mais fino, ele ia ficar mais frágil e eu poderia talvez ou perder a espessura que eu gostaria de ter, né? Que no caso seria 0,6, e poderia chegar a muito menos. Então eu decidi amassar mesmo. Se eu não conseguisse chegar no alicate, eu ia pegar um martelo mais leve mesmo e ir martelando esses dentes bem levezinho e testando até chegar na espessura que eu gostaria que tivesse. Então eu consegui chegar, né, na espessura, que foi muito feliz, me economizou aí, né, uns R$100 praticamente, para poder comprar um novo serrote para poder fazer o curso para vocês, é lógico, né? Esse serrote está até um pouco enferrujado. Eu aconselho você, quando você comprar o seu, você sempre passar um óleo, né, para proteger depois que você utilizar, na hora que você guardar, ele não oxide, tá? Porque aqui na minha cidade é muito úmido e a umidade faz com que ele enferruje facilmente. Bom, eu tenho até algumas novidades que vão acontecer aqui no canal, que vão aparecer. Eu andei um pouquinho sumido, mas foi por um bem maior.
O que vocês estão vendo aí atrás, né, nesse painel de ferramentas, ele foi fixado na minha câmara seca, que eu comentei no vídeo anterior sobre a primeira ferramenta que você deve ter como luthier. E essa câmara seca aqui, ela vai sair daqui, porque primeiro ela foi feita de madeira e já está dando cupim, e segundo que ela ocupa um espaço gigantesco aqui na minha oficina e eu necessito desse espaço no momento. Então eu fiz todos os meus cálculos, todas as minhas analogias possíveis e consegui um espacinho para construir aqui na minha laje e colocar a minha câmara seca em outro local. Então já comecei a construção, já abri uma porta ali no outro lado da oficina e já estou construindo, estou reformando a minha casa em um todo, então por isso que eu andei um pouco sumido, mas eu vou voltar aí, calma, tá chegando de novo, né? Mas eu estou sumido mesmo por causa disso, né? A reforma aqui tá grande, e se você quiser acompanhar essa reforma, se inscreve no meu outro canal, que o link tá aí embaixo. Esse outro canal é um canal mais antigo, que eu falo sobre um monte de coisa de construção, marcenaria e enfim, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenho esclarecido que essa aqui é a segunda ferramenta que você vai ter que comprar. São pouquíssimas ferramentas na luthieria que são assim extremamente importantes, então por isso que eu estou falando de algumas aqui, tá? Eu posso dar até um prosseguimento talvez no futuro de alguns vídeos sobre essa terceira, quarta ferramenta, mas via de regra, essas são as duas ferramentas que você necessita. Então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, acesse o link aí na descrição ou aqui no card. E essa aqui é a segunda ferramenta que você deve possuir aí no seu arsenal, beleza? Então é isso, meus caros alunos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilha com seus outros amigos, ou nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ou onde você puder compartilhar, para ajudar a esse canal a crescer e gerar mais conteúdos de luthieria para você, beleza? Então deixa aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!